Fala galera, Matheus aqui e hoje a gente está na nossa aula 7 do nosso curso dos Fundamentos do Xadrez, baseado na coleção de livros do Yusupov, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema tático, né? A gente já falou sobre temas táticos antes nesse curso, e o tema tático de hoje é o ataque descoberto, né? Vamos aqui resolver 10 posições e entender bem sobre esse tema tático, certo? Antes de explicar, eu vou logo mostrar o primeiro exemplo para vocês, certo? É uma armadilha conhecida dentro da abertura francesa, certo? Que começa depois de E4, né? A defesa francesa começa com E6, né? E depois que as brancas dominam o centro com D4, as pretas, depois de preparar esse E6, preparam o avanço D5, né? Tentando brigar também pelo centro, né? E o mais comum para as brancas é fechar esse centro com E5. E o plano das pretas, no caso, é tentar minar esse centro das brancas com C5, né? Porque, por exemplo, se tomar aqui no centro, as pretas, por exemplo, jogam cavalo C6, já atacando esse peão central, e as brancas não vão conseguir segurar os dois peões e as pretas ficam com uma posição confortável, né? Por isso que depois de C5 as brancas no geral jogam com C3, defendendo, né? Esse troca no centro. E as pretas continuam atacando esse peão central, colocando mais pressão. Um cavalo C6, dama B6, certo? Cavalo H6, depois cavalo F5 para atacar mais ainda esse centro. É o plano principal dentro dessa abertura, né? E aqui, nessa partida, as pretas jogam com bispo B5, cravando o cavalo, né? Uma das opções. E aí, as pretas podem jogar, por exemplo, com bispo D7, né? Tirando essa cravada. E se as brancas cometerem o erro de jogar cavalo F3, aqui as pretas têm uma jogada vencedora nessa posição, que explica o nosso tema tático, né? A jogada aqui é... Pause o vídeo, né? Pause o vídeo e tenta descobrir qual é a jogada, né? Pronto, a jogada aqui é cavalo toma E5, certo? Que enquanto as pretas ganham um peão, elas abrem o ataque do bispo de casas claras das pretas contra o bispo branco, né? Então aqui, e ao mesmo tempo ainda tá com esse cavalo, né? Então aqui, por exemplo, se as brancas tomam o cavalo, as pretas tomam o bispo, e no final terminam realmente com um peão a mais, né? E se as pretas tomam o peão, que tomei com cheque, né? Então depois eu vou poder tomar esse cavalo, vou ficar com peça a mais. Mas o que acontece é que o cavalo volta, né? Captura voltando, né? Obviamente não vai tomar de dano, porque senão realmente aí você vai perder o cavalo, né? Vai ficar muito pior. Mas no caso ela volta defendendo a casa, e aí as pretas simplesmente ganham um peão a mais, né? Então o tema tático que a gente vai ver é do ataque descoberto, que é quando você, como nessa posição, você tira uma peça enquanto ataca a outra com a peça de trás, digamos, né? E nesse caso aqui ele pôde fazer o ataque descoberto ganhando um peão, né? Uma tática muito comum nessa abertura, né? Já pude fazer algumas vezes, inclusive, né? Porque as brancas esquecem que esse cavalo não está mais cravado e que ele pode realmente se mexer, né? Obviamente não pode tomar esse peão aqui, porque quando toma o bispo aqui com cheque, esse cavalo não pode voltar capturando, né? Ele só pode fazer isso tomando aqui em E5, né? Então, já que a gente já exemplificou o nosso tema tático, né? Nas próximas posições, tente também pausar o vídeo para resolver, né? Elas são até um pouco tranquilos, né? Dá pra gente conseguir chegar. Não são variantes tão complexas. Então vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Novamente uma armadilha de uma abertura também, né? Sendo que aqui é depois de D4, D5, C4, E6, né? Cavalo F3, cavalo C3 chegando à variante do gambito da dama recusado, realmente, né? Cavalo F6, bispo G5, C6, entrando no ponto de defesa eslava, cavalo F3, cavalo de BD7, E3, dama A5, dama C2, que já é meio que imprecisão, mas não é um erro total, e cavalo E4, né? Atacando esse bispo. As brancas podem cometer o erro de jogar bispo D3, né? Colocando mais pressão no cavalo. E sem medo do cavalo capturar o bispo, porque esse cavalo tá protegido, esse bispo está protegido pelo cavalo, né? Mas na verdade isso é um erro gravíssimo. Então tenta pausar o vídeo e veja qual é o lance para as pretas nessa posição. O lance para as pretas é simplesmente tomar o bispo, né? Porque depois que o cavalo toma,
as pretas novamente têm um ataque descoberto depois de D toma C4, né? Em que o cavalo fica sob ataque e o bispo fica sob ataque pelo peão. Né? E aqui simplesmente não tem defesa, né? Depois que toma o peão, aí toma o cavalo, né? E vai estar com peça a mais, simplesmente, né? Novamente aqui, o nosso tema tático se mostra quando o peão captura em C4, né? Abre um ataque descoberto da dama contra o cavalo, né? E ao mesmo tempo o peão está atacando o bispo. Então não tem como as brancas pararem as duas ameaças ao mesmo tempo, né? Indo para o próximo exemplo, né? Novamente variante aqui de abertura, vou passar rápido, novamente uma defesa francesa. Outra armadilha bastante comum também, aqui como eu disse, mantendo o plano, né, de colocar a pressão no peão de D4, as brancas têm essa opção de jogar bispo D3 entregando o peão. Só que na verdade não está entregando, porque depois de C toma D4, C toma D4, as pretas não podem fazer cavalo toma D4, certo? Então, tente punir o erro das pretas, né, jogam as brancas e ganham, né? Tente aí procurar o lance para as brancas. Né? Aqui, simplesmente, cavalo toma D4 e as pretas estão com peça a menos, simplesmente. Porque se tomar de dama, vai também levar um ataque descoberto, o bispo B5 cheque, né? Quando o ataque descoberto ele é com cheque, ele se torna ainda mais forte, porque os adversários simplesmente não têm defesa, né? Tanto dando cheque quanto ameaçando o mate no próximo lance, né? Isso deixa o ataque simplesmente imparável, né? Então aqui, com o bispo B5 cheque, as pretas vão perder a dama, simplesmente, né? Então, para quem joga esse tipo de defesa, né, ter cuidado com esse tipo de tática, né? Então aqui, depois que toma, é melhor aceitar que perdeu o cavalo, porque se tentar recuperar, perde muito mais, né? Já que é com cheque, vai ter que se defender, vai ter que jogar, por exemplo, um bispo D7, dá até para tomar, rei toma, e aí perde a dama, né? Simplesmente. Indo para o próximo exemplo, aqui passando rápido na abertura de novo, é uma defesa niso-índia, né? E aqui a gente tem essa posição aqui, certo? Que as brancas erram jogando D toma C5, certo? Então, pause aí, né? Joga as pretas e ganham novamente. Né? Vocês veem que o tema ele se repete, é parecido com o da posição anterior, né? Onde você dá o ataque descoberto com cheque, né? Essa dama aqui está em defesa. Se ela tivesse, por exemplo, em D2, essa tática não funcionaria, né? Porque a dama estaria defendida pelo cavalo e pelo bispo, né, também. Mas como essa dama está em defesa, depois desse cheque, rei toma, simplesmente perde a dama, né? Ela está em defesa, né? Abre o ataque descoberto da dama negra para a dama branca, né? Então tomar muito cuidado com esse descoberto, né? Faz muita gente perder umas partidas aí, né? Inclusive, quem acompanha o Instagram, né? Eu botei um exercício semana passada no Instagram que envolvia exatamente esse tema, né? De você levar esse cheque e perder uma peça por causa disso, né? No caso também era a dama lá no exercício. Indo para o próximo exemplo, né? Aqui já vem a posição pronta, jogam as brancas e ganham também nessa posição. Exercício bem interessante também. Certo? Uma dica para você pensar em ataque de descoberto com cheques é você ver que tem uma peça atrás de uma peça que pode dar cheque, tipo esse bispo. Então o primeiro lance que vem na nossa cabeça é bispo toma G7 cheque, né? Porque, por exemplo, se o rei toma o bispo, né, perde a dama simplesmente, certo? Você abre esse ataque descoberto da dama contra a dama. E se dama toma G7, as brancas têm dama E8, mate direto, né? Então, ou as pretas perdem a dama ou levam mate, né? Então, não sei o que é pior, né? Exercício bem interessante também, né? Sempre ter essa noção, né? Quando tem uma peça meio que mirando aqui num raio-x na outra, e entre as duas tem uma peça sua que pode dar um cheque, você tem que pensar nessa jogada de cheque, né? Ver se é possível fazê-la, certo? No caso aqui é possível porque a gente tem uma ameaça de mate por trás de tudo, né? Com esse dama E8 mate. No próximo exemplo, agora jogam as pretas e ganham também, certo? É um pouco mais difícil, certo? Mas é bem instrutivo também esse exemplo. Se você pensou em bispo toma E5 cheque, você errou, certo? Porque perceba que quando a dama toma o bispo, ela toma com cheque, né? Então,
aqui as pretas conseguem o empate. Conseguem essa repetição aqui e empatam, certo? Simplesmente. Porque a pessoa poderia pensar, não, depois que dama toma, dama G2, opa, dama G2 é mate, né? Dama G2 é mate. Sendo que aqui é com cheque, né? Então, tomar cuidado com esses cheques aí que, que a gente esquece de perceber, né? Então, por isso, quando uma jogada não funciona na ordem que a gente pensou, a gente também pode tentar pensar em outra ordem de lances, né? Você pensou em bispo toma E5 e depois dama G2, por que não trocar essa ordem, né? Primeiro jogar o dama toma G2, né? Que é a jogada vencedora. Por quê? Depois que o rei toma, que é obrigado, né? Bispo toma E5 é um cheque descoberto, né? Um ataque descoberto da torre no rei. E agora a dama não pode tomar o bispo. Então depois de, por exemplo, rei F2, simplesmente bispo toma. E aqui as brancas ficam com, as pretas ficam com um bispo a mais, né? Ainda tem um peão a mais também. Então completamente ganhas, né? Então fica essa outra dica para quando estiver resolvendo táticas. Se a ordem de lances que você pensou não funciona, tente fazer as mesmas jogadas com outra ordem. Tente calcular em outra ordem e ver se a ordem dos tratores altera o viaduto, certo? Vamos aqui para o sétimo exercício, né? Novamente saída na abertura, uma defesa siciliana. Aqui joga cavalo toma E5, ameaça na dama, a dama se defende. Joga com D4 defendendo o cavalo, toma. E bispo F4, né, defendendo o cavalo e ao mesmo tempo mandando esse raio-x aqui na dama, digamos, né? E as pretas jogam S6, que é uma jogada perdedora já nessa posição. Então jogam as brancas e ganham, né? Acham uma combinação aí. Pausei o vídeo. Muito bem, é cavalo G6, né? Porque esse cavalo defende o bispo, enquanto abre um ataque descoberto para a dama, enquanto ataca a torre. Né? Então, essa dama vai ter que sair, por exemplo, dama B6, sei lá, né? Que eu acho que talvez seja melhor, e aí simplesmente cavalo toma a torre, né? E depois que dama toma aqui, né? Simplesmente desenvolve o cavalo e pronto. E as pretas estão com uma torre a menos, né? Vão conseguir recuperar esse cavalo, mas no final ficam com uma qualidade a menos, né? Uma torre para um cavalo, né? Então, uma posição melhor, muito melhor para as brancas já. Certo? Outro ataque de descoberta interessante que a gente tem que ter noção é porque, assim, se eu tirar o cavalo para outras posições, ele não defende o bispo e não ameaça nada, né? Então, por exemplo, aqui ameacei o cavalo e a dama. Opa, tem setas tortas. Ameacei o cavalo e a dama, então quando essa dama sair eu tomo aqui. Mas simplesmente toma o cavalo, né? E sai e toma o cavalo. Então você perde, né? Aqui. Então por isso que a gente tem que, nesse caso, fazer um ataque de descoberta enquanto protege a nossa peça que estava desprotegida, né? Indo aqui para o próximo exemplo, né? Outra saída de uma abertura, vou rápido aqui, outra defesa siciliana, um dragão dessa vez. Desenvolvendo as peças. Colocou rei em segurança, torre D8, bispo H6, tentando trocar os bispos, e aí joga bispo H8, né? Então, as brancas aqui já estão ganhas, né? Então jogam as brancas e ganham, né? Pausa aí o vídeo e tenta achar a jogada ganhadora para as brancas. No caso, as damas brancas estão se entreolhando, né? Tem um cavalo entre elas, né? Então você poderia pensar, só que esse cavalo ele não consegue sair com ameaça de mate, né? E tirar protegendo a dama, simplesmente dá para trocar essas damas, né? Então não impressiona muito. Mas esse cavalo ele consegue sair com ameaça de mate. Por quê? Depois que o cavalo vai para D5, que é a jogada vencedora, a verdade é que essa dama está sob ataque e o cavalo também está ameaçando mate em E7, né? Então, por exemplo, se dama toma D2, cavalo E7 é mate, né? Esse rei está atacado, essas casas estão cobertas pelo bispo, né? Então esse bispo H8, ele acabou impedindo a fuga do rei, né? Simplesmente. E essa torre em D8, ela impede que a dama possa pular para D8, defendendo o mate, né? E ao mesmo tempo saindo dos olhares da dama. Porque aqui, se ela tentar defender vindo para C7, simplesmente o cavalo toma a dama, né? Então aqui, teria que aceitar simplesmente, né? Jogar, por exemplo, um torre E8 e perder a dama, né? Tristeza. Então aqui as brancas ficam completamente ganhas por causa desse ataque descoberto. É como eu falei, os ataques descobertos são mais fortes quando tem cheque
ou quando ameaçam um mate direto, né? Como é nesse exemplo aqui. Indo para o nosso nono exemplo, né? Jogam as pretas, no caso, e ganham, certo? Bem interessante esse exemplo aqui, certo? Novamente com um ataque descoberto, né? E aqui, para quem tentou resolver, para quem não tentou também, né? A gente faz um bispo G1, certo? Porque aqui ameaçam... Tem um ataque descoberto na dama, com a torre, né? E ao mesmo tempo ameaça dama toma H2 mate, né? Então se tomar a torre, dama toma H2 é mate, né? Bem interessante, né? E obviamente vai ter que defender do mate. E perde a dama, né? Simplesmente. E que fica completamente ganho, né? Muito interessante esse bispo G1, né? Porque, novamente, né? Ameaça de mate direta e ameaça de tomar uma peça de grande valor das brancas, né? E o nosso último exemplo, né? Novamente saído de uma abertura, né? Eu com uma defesa inglesa, né? Uma abertura inglesa, quer dizer. Troca o cinho dos cavalos. Opa! Spoilers. Aqui as pretas jogam C5, certo? Aqui novamente, bispo se entreolhando, né? E essa torre aqui ainda por trás desse bispo, né? Percebam isso. Então aqui as brancas elas jogam, vou mostrar, já deu spoiler mesmo, foi cavalo G5, né? Com ameaça de mate. Né? Então essa ameaça de mate tem que ser barrada, então bispo toma. E aí bispo toma B7, né? Ainda está com a igualdade material. Sendo que o questão é que essa torre está presa, né? Não tem como salvar essa torre. Então depois que também trocam os bispos, essa torre continua presa. Então, no final das contas, as brancas ficam com uma qualidade a mais. Né? Então, depois de torre D1 aqui, tá completamente ganho já também essa posição. Certo? Novamente, o exemplo de ataque descoberto envolvendo o mate, né? Que se torna uma ameaça praticamente imparável também. Certo? Um tema tático muito interessante, muito importante a gente conhecer e fazer bastantes exemplos para a gente poder reconhecer nas nossas partidas. Né? Porque é algo que aparece bastante mesmo. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ajude a gente a crescer, certo? Compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Já já vai ter o vídeo de exercícios também específico do capítulo, tá bom? Valeu, tchau!